Fantástico. E vamos lá tocar, porque hoje, agora, tem até palestrante internacional, né? Nossa, tá demais esse programa. A próxima convidada do programa é pós-graduada em Psicopedagogia Institucional e Dinâmica de Grupos, Personal e Executive Coaching, estudiosa da Psicologia Positiva, palestrante internacional, facilitadora do jogo da transformação. Por favor, Fátima Miranda. Fátima, por favor. Realização pessoal e profissional. O que realmente significa isso no universo feminino? Uau! Boa tarde, pessoas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Kalina, Kalel. E falar desse tema, depois de tudo que a gente ouviu de autorresponsabilidade, fica até mais fácil, mais ou menos. Porque a gente tem que começar se perguntando que universo feminino é esse? O que é esse universo feminino? Então a gente tem que lembrar que não faz muito tempo, e eu nasci, né, no século passado, a gente pode falar dessa coisa ainda com divisor assim, estou com um pé aqui e outro ali, porque faz pouco tempo que a gente virou o século. A mulher não fazia parte do mercado de trabalho. A mulher era criada para ser dona de casa, dona do lar, ter filhos, cuidar do marido, cuidar da casa. E foi na segunda metade do século passado, na década de 60, que a mulher começou a fazer parte do mercado de trabalho. E aí todo um contexto modificou a vida dessa mulher e vem modificando. Então, ainda hoje, nós temos mulheres que estão muito divididas com a questão da realização pessoal e profissional. Então, que universo feminino é esse? Vamos pensar, né? A mulher hoje ainda é criada para casar e ter filho. Embora muitas tenham dito basta para isso, chega numa faixa etária de 35, 40 anos, ela para pensar se realmente ela não vai, depois dos 40, se arrepender de não ter tido um casamento, uma família e filhos. Esse dilema, né, não é o único, porque algumas mulheres escolhem exatamente se casar, ter filhos, ter família. E aí quando chega nessa faixa etária, ela também se pergunta, poxa, o que teria sido se tivesse sido uma carreira profissional dentro daquilo que eu sonhava? E ainda há aquelas que decidem pelos dois, não quero abrir mão de nada, casa e trabalho, e filhos, e marido. Alguma coisa vai ficando cada vez mais rara. É verdade. Então, essas mulheres, elas vivem um dilema muito grande em relação a não estou sendo a mãe completa, como antigamente se esperava que a mulher fosse. Ela cuidava dos filhos, ela ficava em casa, ela realizava as coisas do lar. Eu também não consigo ser aquela profissional que compete em igualdade, principalmente com os homens, de quem não é cobrado o outro lado. Então, ela tem que levar os filhos ao médico, ela tem que ir nas reuniões da escola e, na hora da dificuldade, não se liga para o pai, se liga para a mãe. A gente tem exceções, claro que tem, mas ainda é cobrado da mulher a jornada dupla. E algumas se sentem muito culpadas em relação a isso. E não é fácil, realmente não é fácil. Então, quando a gente fala de realização pessoal e profissional no universo feminino, o que isso significa? A gente tem que pensar também o que é realização para a mulher hoje. O que é essa realização para a mulher hoje? Hoje que ela pode estar em diversos níveis sociais diferentes, em que ela pode estar em atividades antigamente considerada apenas masculina, onde a gente só tinha os homens brilhando lá, hoje a gente tem mulher executiva, a gente já teve até uma presidente. Então, as mulheres estão aí podendo ocupar vários níveis e dimensões dentro das organizações. E isso traz um novo peso, porque a gente se cobra. E aí, falando enquanto mulher nesse país, que também escolheu os dois, né? Então eu me casei, tive só 4 filhos, esse negócio de ter muito filho não é legal, eu só quis 4 e parei por aí. E também corri atrás de uma carreira bem-sucedida. Eu também quis provar que eu podia ser uma excelente profissional. E gerenciei equipes e assumi cargos de liderança e depois assumi a minha independência, abri a minha empresa, viajei pelo Brasil afora, depois para o exterior e com os 4, né?
me acompanham desde os 20. Então, desde os 20 eu tenho uma penquinha que foi crescendo. Aos 26 eles já estavam todos comigo. E também passei pela separação e também me questionei várias vezes se eu não estava sendo egoísta de pensar na minha carreira. O quanto que eu estava prejudicando o crescimento dos meus filhos. E o quanto que seria possível abandonar tudo aquilo e ficar ali na mediocridade de uma carreira profissional razoavelmente bem-sucedida, mas não com destaques de gerenciamento, de liderança, de nada, mas ali na média, né? No meio do escalão ali, né? Nem para cima nem para baixo, para poder ter mais tempo para cuidar da família. E eu fiz isso. E essa opção não me deixou nem um pouco mais feliz. Muito pelo contrário. Porque até onde eu tinha ido de conhecimento, até onde eu tinha chegado, principalmente sendo mulher e negra nesse país, que a gente não tem tantas oportunidades assim ainda, aonde eu tinha chegado ficava difícil voltar. E quando eu me dei conta que eu estava inspirando mulheres da minha família, que como eu, né, vieram de pais e famílias muito pobres, né? Meus pais eram semi-analfabetos, eu não tive uma infância com grandes presentes, viagens, nada disso, foi tudo com muita dificuldade. Eu fui a primeira geração da família a fazer curso superior, eu e meu irmão. Então, quando a gente se viu para a terceira geração depois da gente, falando, prima, eu quero ser que nem você. Olha, prima, eu quero estudar esse idioma que você fala. Olha, prima, eu quero ir para o exterior como você foi. Como é que é andar de avião? Aí a gente percebe que esse estágio que você alcança, porque você considera que é o que você precisa, não tem volta. Não dá para voltar atrás. A gente acaba assumindo uma responsabilidade, além da autorrealização, mas pela realização também daqueles que vão se inspirar em você. E hoje, olhando para a minha trajetória, mesmo tendo oscilado, né, no mar de culpa, de arrependimento, de aceito função, volto atrás, não quero mais, aceito de novo, peço demissão, abro empresa, enfim, eu percebo que o mercado ainda continua sendo muito exigente com a mulher. E o que eu posso dizer para essas mulheres, no alto da minha fase sexagenária, com muito orgulho, é que se você faz as suas escolhas com consciência, pensando no bem-estar das pessoas que convivem com você a partir do seu bem-estar. Porque quando eu olhei para trás e vi que na minha trajetória eu tinha escolhas que naquele momento eram autênticas para mim, eram verdades para mim, eram importantes para mim. Eu não poderia fingir ser uma mãe realizada, deixando de fazer coisas só para ser mãe, porque uma convenção social me disse que isso é ser uma boa mãe. Então a gente precisa perceber o que é verdade dentro das convenções sociais que foram criadas e nos passaram desde pequenininha. E ver o que vale para mim enquanto sentido e significado. Então não tem problema nenhum eu não querer casar hoje em dia. Eu recebo vários clientes que falam assim, olha, eu tenho vergonha de dizer na minha casa que eu não quero casar. Eu quero casar com a minha empresa, eu quero casar com o meu trabalho, eu gosto, eu amo o que eu faço, eu não consigo me ver cuidando de bebê. Mas eu não posso falar isso lá em casa, isso hoje. Né? Outras que chegam para mim e falam assim, eu quero trabalhar, mas o meu marido fala que eu preciso trabalhar, porque toda mulher trabalha hoje, eu queria ficar em casa cuidando dos meninos. E aí ele me dá 2 babás e me manda trabalhar. Olha que loucura! Então, a gente ainda não tem espaço para vivenciar o que nos realize. Então, o convite é que essas mulheres pensem o que te realiza, independente do que o marido acha, do que a sociedade acha, do que a maioria das mulheres fazem, em relação não só a trabalho, filho, família, mas também à sua sexualidade, ao seu cabelo, a tudo que a gente pode escolher sem culpa, se isso nos faz feliz. Então, quando eu venho falar para vocês de realização pessoal e profissional no universo feminino, eu quero chamar a atenção para essa reflexão profunda. Essa ecologia que o Samuel falou tão bem, né? Interna, de autoconhecimento. O que me realiza e que vai me deixar feliz e vai me fazer ser uma pessoa melhor, esteja onde estiver, porque vou ser eu mesma e não aquilo que um dia pensaram a meu respeito ou que gostariam que eu viesse a ser. Meu convite é esse, encontrar essa autenticidade, essa sua verdade para viver com ela. Só dessa forma eu acredito que a felicidade possa acontecer para qualquer pessoa.
Muito obrigada pela oportunidade. Um grande abraço para vocês. Nossa, que Muito bom. delícia, que bom. Muito bom, obrigada. A gente não pode... A Fátima falou uma coisa fantástica, né? A gente se conhecer. E não é só uma questão para a mulher também em relação a isso, né? Não adianta a gente... Acho que a pior coisa que pode acontecer é você se arrepender de não ter tentado. Isso. Se você está consciente daquilo que você realmente quer fazer e precisa fazer, então é melhor você se arrepender de ter errado, porque quem não vai errar? É a única certeza que a gente tem. A gente vai fazer, vai cometer erros, mas o pior é arrepender de não ter tentado, que você não sabe o que ia acontecer, né? E Caleb, mais que isso, esse processo do autoconhecimento e de você começar a separar o que é do outro e o que é seu, Sim, né? Eu vivi muito a minha vida inteira em função do que era do outro. sim. Os julgamentos, o que vão pensar, o que vão falar, blá, 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 né? E eu estou experimentando uma nova fase na minha vida e eu estou vivendo muito, buscando o que é meu. Que faz mais sentido para você, Faz né? muito mais sentido, aproveitando a fala da Fátima, né? Eu estou separada, eu tenho 3 filhos, estou super bem, casei com a minha empresa, não quero namorar. E todo mundo fala assim, meu Deus, ela é uma extraterrestre. Não, é muito ambiciosa. Não, eu estou vivendo um momento legal com a minha empresa, estou curtindo, estou feliz. Daqui 6 meses pode ser diferente. Sim. Mas por que que tem que ser assim ou tem que ser assado? Lá em casa a gente não sabe se vai ter filho também. Vocês têm 3 filhos, né? É, 3 gatos, temos 3 gatos. Que dão trabalho pra caramba. Caleb, agora eu tenho um babado pra te contar. Ixi, meu Deus. No, no, no. I give it up. No, 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 no. Give it up. No, 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 no. Muito bom. Gente, vamos ficar aqui na frente, porque na verdade a gente está caminhando aí para o finalzinho do programa e foi uma tarde tão maravilhosa, terços de vocês fantásticos, assim, que eu acho que trouxeram vida mesmo para a vida da gente, né? Lúcia com uma experiência organizacional incrível, Samuel com essa fala sobre ecologia e que a gente tem que ser lembrado disso, sabe, Samuel? Porque a gente se esquece. Né? A pressão, às vezes, externa, ela é tão grande para a gente assumir determinados comportamentos, não é, Caleb? O que você acha sobre isso? Sim. Que a gente acaba se moldando, e o se moldar, às vezes, a gente... Esquece quem é a pessoa mesmo, né? Começa a viver outras coisas que perde a identidade. Isso é das piores coisas. E também se mostrou um excelente partner daqui, né? Muito bem, sabe fazer yoga. Que não estava combinado. Olha, eu falei, Kalina, quem eu pego? Quem eu pego? Entregou. Aí você me complementa. Quem eu pego para participar? Tá certo. Fátima, que maravilhoso. Seu testemunho, seu depoimento de vida, né? Obrigada. Fortalecedor. Eu sou mãe também, Lúcia é mãe, né? Tenho certeza que a Lúcia está vivendo esse conflito mais do que eu nesse momento, porque meus filhos estão maiores. Lúcia, o dela está com 2 anos, né? Tenho 2 meninas, uma de 2,5 e uma de 5. Você falou pra mim. Despontando profissionalmente, querendo ganhar o mundo inteiro, querendo ser a melhor mãe que a gente sabe que pode ser, mas que tem limitação, né? Lindíssimo seu depoimento. Obrigada. E aproveitando que a Lúcia está com o microfone, Lúcia, queria que você deixasse um recadinho para o nosso público, né? Assim, depois de tantos aprendizados aqui, tanta troca, né? O que você poderia deixar para o nosso público? Eu acho que o investimento, tudo isso que a gente falou hoje, independente de onde você está, se você está vivendo a maternidade, a paternidade, em instituições, na yoga, na nossa vida pessoal, eu acho que o grande investimento, se eu pudesse voltar no tempo hoje na minha vida e fazer diferente, Kalina,
eu teria investido mais cedo na inteligência emocional. A nossa cultura valoriza muito o coeficiente racional, QI, de inteligência, e a gente esquece o que é o coeficiente emocional, em que, na verdade, ampara tudo isso. Quando foi dito sobre organização, a maior missão dos servidores, dos colaboradores hoje, de fato, é a questão de comportamento. O que é o comportamento? O coeficiente emocional, de como eu me agrego, como eu me adapto, como eu faço o meu ambiente melhor para mim, para o meu crescimento e para o que está em volta, né? Em todos os papéis que a gente desenvolve enquanto colaborador de uma empresa, enquanto chefe. Na liderança a gente fala muito sobre isso. Nas relações interpessoais de parceiros, o casamento, a gente teve muitos exemplos lindos sobre isso. A maternidade, a paternidade. Então, o recado que eu deixaria para mim mesma, se eu pudesse voltar aí uns 10 anos atrás, eu deixo para vocês todos, para vocês aí, invistam sempre na inteligência emocional, que te dá base para qualquer sucesso. É uma base sólida para o que é que você venha plantar aí na vida. Muito legal, muito legal. Aproveitando que o Samuel está do seu lado, Caleb, o que você acha aí sobre a fala da Lúcia? É fantástico essa questão a gente vê que hoje as crianças, a gente falando sobre crianças, o Samuel falou muito bem sobre isso, que a gente vê crianças que não estão maduras emocionalmente, de crianças jovens, crianças adultas. Você vê a pessoa vir com 25 anos naquela competição tão grande, mas ela não sabe perder. Ela não sabe que aquela perda, aquele problema, que o fracasso faz parte do crescimento. Como ela não aceita o fracasso, ela não cresce. Teve um palestrante que estava dizendo uma coisa bem interessante. Se vocês que são mães, tivesse o poder de falar para o seu filho, sabe aquela fase quando a criança começa a nascer o dente? Que dói, que ela fica chata, que ela chora. Se você tivesse o poder de falar assim, não, para de doer, você faria? Vocês acham que faria? A mãe faria, com certeza. Ninguém falou a consequência, né? Eu faria, beleza. Mas qual a consequência de parar a dor? Você para de crescer. Com 10 anos, seu filho chegasse banguela e falar para você estragou minha vida, porque meus dentes não cresceram. Verdade. Né, Samuel? Bom, foi um prazer participar com vocês. Eu gosto sempre de deixar essa fala no final de algumas conversas nossas, que é, em tempo de fast food, em tempo de fast tudo tem que ser rápido, entregas rápidas, as coisas têm que ser rápidas, os resultados têm que ser rápidos. As pessoas se esquecem de valorizar o fator referência. Ninguém serve de referência para você mais, porque você não tolera o erro da pessoa que está lá na sua frente. E, consequentemente, a tendência é você não querer ser referência para ninguém, porque você não quer que ninguém aponte seus erros. Mas quando você se compromete a ser referência e a ter referência, e eu não estou falando de youtubers, eu não estou falando de bloggers, eu estou falando de gente, de carne e osso aqui do seu lado, né? Quando você se torna referência e quando você reconhece as referências que você tem perto de você, isso ajuda todo o ambiente a funcionar melhor e a crescer. As religiões sobreviveram até hoje por causa das referências. A sua família está vivendo até hoje por causa das referências passadas. Então, queira você dar sequência nisso. Torne-se uma referência no que você fizer. Qualquer coisa que você fizer. For um biscoito no bolo, um biscoito no forno, que seja a referência. Faça o seu melhor. Reconheça o melhor dos outros. Porque fazendo isso, o Brasil vai ser bem melhor também. Uau, muito bom, muito bom. Vou passar aqui para Fátima. Fátima, que maravilhosa a sua fala. Obrigada. Falou muito comigo, que sou mãe, que vive muito esses conflitos. E uma das coisas que o Caleb falou em voltar, se eu pudesse voltar, né? Se eu pudesse voltar e falar para mim mesma, Lúcia, eu ia falar, calma! Tudo vai dar certo. Não é um dia que você sai um pouco mais tarde do trabalho que vai impedir seu filho de crescer e ser feliz. Não é uma dificuldade que você dividiu com seu filho, né? Quantas vezes eu dei janta para os meninos no cachorro-quente na porta da escola, porque eles eram os últimos da escola. Ficavam com vigia. Mas a gente fazia daquele momento um momento legal, a gente brincava, a gente ria no cachorro-quente e sem pressa para ir embora, que ia pegar trânsito mesmo, então a gente ficava ali. E se eu pudesse voltar e falar para mim mesma, eu ia falar, calma, você está dando o seu melhor. Você está fazendo o seu melhor. E é por isso que você está desenvolvendo nos seus filhos uma musculatura emocional.
sabe? Hoje a minha filha tem 14 anos e eu me surpreendo muito com a maturidade dela. E assim, a forma como ela lida com as amigas, assim. Amigas passando por processo de separação dos pais e tal. E a forma como ela é uma liderança de falar, não, mas é assim mesmo. E calma. E assim, hoje eu tenho liberdade de dividir tantas coisas com ela, coisas minhas, assim. Claro que preservando a relação mãe e filho, mas eu vejo nela uma maturidade, uma capacidade de analisar as coisas muito diferente do que se eu tivesse colocado numa redoma e protegido de tudo, né? Então, só complementando aí, só dando um feedback para você, Fátima. Então, gente, teria tanta coisa para contar dessa história toda, né? Das descobertas como mãe, como mulher, que ao longo da minha vida eu fui fazendo. Então, a minha filha mais velha faz 40 anos esse ano. E o que era muita diferença aos 20 ter um bebê, hoje é quase nenhuma ter uma filha que a gente pode falar das mesmas questões. Ela me deu 2 netos lindos e me fez perguntas como as que eu tinha na época, né? Eu vou gostar tanto do segundo quanto do primeiro. Será que eles vão ser legais comigo na adolescência? Será que eles vão dar o trabalho que eu dei? Então, essas angústias que ela tem e que eu tive, fica tão mais serena agora a dizer para ela assim, olha, faça com amor. O que você faz com amor, todas as escolhas que você faz por amor, não é que você se isenta de toda e qualquer culpa ou sentimento de culpa, mas você fala como você falou agora, eu fiz o melhor que eu pude. E a cada passo de crescimento que eu dava na busca do meu autoconhecimento, eu compartilhava com eles. Olha, eu já devo ter passado isso para vocês. Dá uma olhada aí, vê o que vocês já pegaram disso, porque não é verdade absoluta, eu pensava que era, não é mais. E até hoje o processo continua, porque não tem fim. A gente está em processo, né? A gente está em transformação o tempo inteiro e eu me permito ir e vir. E cada dia eu acho mais maravilhoso poder fazer isso e envelhecer sabendo que eu já estou fazendo há algum tempo. Não é uma coisa que eu comecei ontem, né? Se tivesse que deixar um recado, eu diria, gente, olha, muito amor no coração, paciência, principalmente consigo mesmo, para poder ter com os outros também, e humildade, porque a gente sempre tem o que aprender. E é sempre bom aprender. É isso, obrigada. Caleb Pacheco, o que você achou dessa tarde? Gente, obrigado, só tenho que agradecer. Obrigado, Kalina, pelo convite. Obrigado por estar com todos vocês aqui. Foi uma tarde de aprendizado fantástica. E eu saio renovado. Essas relações das pessoas, que é isso, né? Todo dia que você encontra pessoas e você conversa com pessoas, eu não sou mais o Caleb que começou o programa. Então, muito obrigado, só tenho que agradecer, Kalina. Obrigado mesmo. Eu agradeço todo o meu coração. Esse programa que eu tenho convidado tantas pessoas e eu fico tão encantada como as pessoas prontamente, né, se disponibilizam para estar aqui no meio da tarde, meio de expediente, né? Lúcia tem aí as filhas pequenas, trabalho, está saindo aí de uma crise de sinusite. Eu sei que não é fácil você bloquear uma tarde inteira. Minha querida Alessandra Vieira, que vem aqui fazer essa catarse com a gente, né? Porque a gente ri tanto, e quando a gente ri da gente, fica tão melhor, né? Sim. E que faz a gente fazer o programa até ficar mais leve, a gente repensar os nossos processos aí de uma outra maneira, de uma outra ótica, da ótica do riso. Que também, ela faz, gente, treinamento com palestrantes, né? Vou aproveitar aqui. Já fiz treinamento com a Alessandra, a gente está desenhando um programa de desenvolvimento. Então ela trabalha postura de palco, ela trabalha improviso, o trabalho dela é sensacional. Ela fez um jogo de improviso com a gente que ela deixou todo mundo maluco, né? Porque a mente da gente tinha que dividir toda hora. Uma hora você tinha que defender uma coisa, ela batia o martelinho dela lá, aí você tem que ir contra, aí ela batia de novo, você tinha que ir a favor. E aí esse jogo de improviso não é fácil, né? Você está defendendo uma causa, não, agora você vai contra. Não, agora você é a favor. E ainda jogando com um colega, né? Porque eram de duplas. Então foi muito interessante esse trabalho. Recomendo o trabalho da Alessandra Vieira. Ela é muito mais que uma palhaça, né? Ela é uma palhaça maravilhosa, porque o palhaço, gente, para deixar bem claro para vocês, ela fala melhor do que eu sobre isso, mas o palhaço, ele é gentil, ele se importa com o público, ele quer fazer o público sorrir, ele se coloca como pano de fundo e quer performar junto com as pessoas. Então, eu vi muito nisso, muita similaridade com o palestrante, com o educador, com a pessoa que está à frente de uma sala de aula, porque
você tá ali querendo que as pessoas participem, querendo que ela saia dali com alguma coisa diferente, né? E interagindo sempre com o ambiente. Quando a gente está na sala de aula, a gente está o tempo inteiro, né, Fátima, ali e tentando puxar das pessoas. E eu gostei muito, eu achei que eu tinha que fazer um curso de teatro, aí descobri que eu tenho que fazer um curso de palhaçaria. Né? Já fiz, quero fazer mais, quero fazer todos, porque eu amei essa postura. Alessandra, fala um pouquinho pra gente. Bem, agradeço muito a oportunidade de sempre estar divulgando a arte da palhaçaria, né? A gente vive num país onde as pessoas ainda não usufruem de arte como uma forma de formação humana, né? Como um caminho de formação humana, de formação crítica. E então é um espaço maravilhoso de poder estar propagando a linguagem da palhaçaria, que infelizmente é muito deturpada, né? As crianças têm medo de palhaço. Eu tinha quando era criança, porque a mídia, né? O capitalismo, ele fez essa absorção ali na Revolução Industrial. O cinema, quando ele começa, alguns diretores vão por esse caminho, e aí acabou construindo essa imagem que não existe na história do palhaço até então, é inédito na história humana, transformar essa figura em algo sombrio. Então, de certa forma, é um reflexo da esquizofrenia coletiva, né? Então, uma figura de cura, uma figura de transformação social desde da história mesmo da humanidade, desde o seu processo lá em tribos. A gente encontra até hoje em várias tribos, inclusive no Brasil e fora, a figura do palhaço como um ser de cura, né? Ele observa ali, ele vive para ser palhaço, é muito bonito isso. Então, a figura do palhaço é essa figura de cura, de transformação. E assim, como eu sou professora de yoga, tudo vai se fundindo na nossa vida, né? A gente vai virando um grande asterisco e as coisas vão dialogando. Eu busquei o yoga para ser uma pessoa mais calma, mais centrada no meu trabalho como atriz, e acabou virando também uma profissão. E aí, no meu trabalho de palhaça, eu tento criar tudo girando em torno. O Samuel que sai. O Samuel foi minha cobaia, porque esse número ele precisa de uma cobaia. Agradeço a generosidade de Samuel, porque não é fácil, né? Se jogar, nem saber nem o que vai acontecer na mão de um palhaço é um perigo, né? Mas ele foi muito generoso e o palhaço ele trabalha isso, a generosidade, a entrega, né? Porque quando a gente se joga, a gente abre mão do nosso ego pelo outro. Então é um exercício de generosidade. E para nós é um presente você chamar a gente, Kalina. A gente que agradece, falando já por todo mundo. Gente, então mais um pouquinho de Superplano, essa banda maravilhosa. Vamos Essa ficar todo por mundo aqui. sabe, todo mundo canta. Opa, vamos cantar todo mundo junto. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Do teu cavalo peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. E tu vens, eu já escuto os teus sinais. E tu vens, é. Eu já escuto os teus sinais. E a voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais. É que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio no sino das catedrais. Tu vens, e tu vens. Eu já escuto os teus sinais. E tu vens. Oi! Eu já escuto os teus sinais. Oi. Gente pelo caminho, Superplana. É. Aê, obrigado. Valeu, gente, muito bom.